gente, eu sou a Luísa. Eu estou no sexto semestre de medicina e eu vou falar um pouco de paralisia cerebral hoje. E aí, o que é a paralisia cerebral? Vai ser um distúrbio motor causado por alguma lesão cerebral que ocorre durante o desenvolvimento cerebral. Ou seja, normalmente a gente faz isso antes dos 2 anos. Então, ele vai começar nesse desenvolvimento cerebral, antes do desenvolvimento cerebral completo. Só que completo entre aspas, porque a gente sabe que ainda vai ter um desenvolvimento até mais ou menos uns 25 anos. Mas é o desenvolvimento principal lá, que é até 2 anos. Ele pode ocorrer antes, durante ou logo após o nascimento, então a gente vai ver as causas pré-natais, durante o nascimento, né? E ela pode apresentar com comprometimento das funções físicas gerais ou específicas. Então, você pode ter vários sintomas ou alguns sintomas muito específicos, depende das áreas que vão ser acometidas. Ela é crônica, ou seja, a gente não tem uma cura para ela, é uma coisa que a pessoa vai ter que viver com o resto da vida. Ela não é curável, mas a gente consegue, sim, tratar e melhorar a qualidade de vida do paciente. E ela não é progressiva, porque ela vai ser um dano que acontece e pronto, ele não vai ter uma fisiopatologia que vai continuar o resto da vida do paciente, ele vai ser um dano bem específico. E, como eu falei, os sintomas e a gravidade vai depender da área, entendeu? Eu vou explicar direitinho essa parte. A gente sabe que aproximadamente 17 milhões de pessoas têm paralisia cerebral, e ela é a causa da deficiência motora mais comum na infância. Ou seja, é uma doença que ela é relativamente comum, e ela, como ela comete em graus muito variados, às vezes as pessoas não veem, né, não tem essa visão que ela é tão comum, mas ela é. E no Brasil a gente não tem dados certeiros, mas a gente estima que 7 a cada 1.000 nascidos vivos tenham paralisia cerebral. Então, a etiologia, né? Vai ser um dano cerebral, usualmente até os 2 primeiros anos, que nem eu falei, que é o grande desenvolvimento, né, cerebral. 70% a 80% se dá no período pré-natal, ou seja, a grande maioria acontece quando o bebê ainda está no útero. E grande parte vai ser por causas desconhecidas, ou seja, a gente não consegue identificar especificamente o que causou. Então, a criança nasce com paralisia cerebral, mas os médicos não vão conseguir falar, foi isso que resultou. E muitas causas são maternas, ou seja, algum problema com a mãe que, consequentemente, vai afetar o feto. Então, por exemplo, infecções como a rubéola e a toxoplasmose, isso é muito interessante porque a questão da vacina da rubéola nas gestantes é bem marcante exatamente porque ela é uma causa da paralisia cerebral e de outras consequências, né, para o feto. A falta de oxigenação, então qualquer coisa que interfira na oxigenação, por exemplo, descolamento de placenta, daí falta de oxigenação pode acarretar com dano cerebral. Inflamações, processos inflamatórios, né, medicações, a aspirina está sendo relacionada com a paralisia. Então, uma aspirina, assim, uma coisa muito comum e várias medicações que são muito usadas, né, vendidas sem prescrição, podem causar, ou seja, por isso que é muito importante ter o acompanhamento certinho das medicações da gestante. Problema de coagulação pode causar, porque qualquer problema de coagulação pode afetar as artérias e veias, né, o acesso, né, de oxigenação do feto. AVCs, isso eles estão estudando, né, mas é muito provável que aconteçam AVCs durante o processo de desenvolvimento no útero, do próprio feto, e daí esse AVC seria, consequentemente, causaria esse dano cerebral. E a incompatibilidade de RH, que é quando você não tem uma incompatibilidade do tipo sanguíneo entre o feto e a mãe. E daí o que isso acarreta é que depois a criança vai ter uma anemia hemolítica, ou seja, ela vai ter uma quantidade de anticorpos lá que vai começar a atacar o sangue dela, e daí esse sangue a massa vai ser destruída, e ela vai ter um aumento da bilirrubina indireta, que é a bilirrubina que é solta quando a massa quebra. E a bilirrubina indireta, ela é tóxica, ela é neurotóxica, então ela vai matar os neurônios. Então, essa incompatibilidade, ela é bem importante, por isso que eles fazem aquele teste para ver se a mãe é incompatível. E daí 6% das causas, né, muito menos do que as pré-natais, são as causas perinatais, que são complicações durante o parto. A mais comum é a asfixia, ou seja, por exemplo, um parto que é muito demorado,
o feto fica em sofrimento por muito tempo. Ele vai acabar tendo uma asfixia que pode levar a um dano neurológico pela falta de ar. E 10% são causas pós-natais, então pode ser muito comum a meningite, né, bacteriana, principalmente, a encefalite viral, principalmente hiperbilirrubinemia, e que nem eu falei, a incompatibilidade de RH, ela causa uma hiperbilirrubinemia, porque você vai ter um aumento da bilirrubina indireta. Existem outras causas, né, de hiperbilirrubinemia, mas essa incompatibilidade é uma das que dá para a gente consegue ver antes, né, da criança nascer. E traumas. Então, uma das coisas muito comuns, por exemplo, é bebê que está envolvido num acidente de trânsito e acaba com paralisia cerebral, porque eles são muito mais sensíveis, né, a esses traumas. Por isso que tem aquela cadeirinha que é toda colchoada, que prende assim o pescoço da criança, para ela tipo, não mexer o pescoço, para tentar proteger ela o máximo possível. E também, infelizmente, também existe muito ainda o abuso, né, físico de bebês e crianças, e daí isso pode acarretar também com uma paralisia cerebral. Os fatores de risco, né, incluem principalmente a prematuridade, que é quando nasce com menos de 32 semanas, o que chamam de PIC, que é baixo peso ao nascer, um baixo peso ao nascer, né, que é menos de 2,5 quilos, restrição de crescimento intrauterino ou baixo APGAR. Para quem não sabe, o APGAR é a medida que é uma nota que se dá para o bebê quando ele nasce, sobre a condição em que ele nasceu. Então, por exemplo, um bebê que nasce chorando, se mexendo, que está todo coradinho e tal, ele vai ter um APGAR alto. Agora, o bebê que nasce todo azul, não se mexe, não está vocalizando, não está respirando, ele vai ter um APGAR baixo. Então, baixo APGAR é um fator de risco. Convulsões também, que podem acontecer depois do bebê nascer ou durante a infância. Hemorragia intracranial e traumas. Vamos colocar a criança no grupo de risco. Então, entrando na fisiopatologia específica, né? Como eu falei, vai depender muito da área que é afetada. Então, as 3 áreas que são afetadas normalmente é o córtex motor, o gânglio basal e o cerebelo. Daí, cada uma vai ter sintomas diferentes. O córtex motor, você vai afetar não só o córtex, mas também o trato córtico-espinhal. Por que ele é importante? Porque você vai ter essa lesão do trato córtico-espinal, e daí isso vai causar uma estimulação descontrolada do arco reflexo, porque o trato córtico-espinal, ele vai fazer uma inibição do arco reflexo. Daí eu vou falar um pouquinho mais depois do arco reflexo, porque que ele vai ser inibido e tal. Mas é pensar assim, o trato córtico-espinal, ele inibe o arco reflexo. Então, se você fizer uma lesão nesse trato, você vai ter uma estimulação descontrolada desse reflexo. E daí isso vai causar uma hiperatividade dos reflexos miotáticos. O que é o reflexo miotático? É quando você tem um estiramento do músculo e daí esse estímulo, ele não sobe para o córtex, tá? Ele vai ficar no nível da medula, ou seja, não vai ser por isso que é reflexo, porque ele não chega a nível consciente. E ele vai causar uma contração muscular. Qual é o grande exemplo disso? O patelar, que é quando aquela que você tem a perninha, daí vai bater no joelho e sobe a perna. Esse é um reflexo miotático. Só que o que acontece quando você tem uma hiperatividade desses reflexos? Você vai ter espasticidade, que são movimentos descontrolados. E daí isso, obviamente, a pessoa não consegue, não tem esse controle motor, porque ela vai estar o tempo inteiro se mexendo, né? Como se ela estivesse tendo um reflexo que não deveria estar lá. E porque isso entrando um pouquinho mais em detalhe até. Lembrar que o trato córtico-espinal, ele vai passar pela via piramidal. Então, e ela vai ter um pouco do retículo espinal lá, entrando lá, só que esse córtico espinal vai descer pela via piramidal e ele vai inibir os reflexos pelo sistema GABA. Então, lembra que eu falei que é inibitório? Por causa do GABA. O GABA é um neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. E o que acontece quando você machuca, né? Quando você tem um dano no córtex motor? Você vai ter uma paresia de membros contralateral. Eu vou explicar isso com uma imagem, porque senão fica muito confuso. Passando para o gânglio... acho que é melhor já explicar aqui antes de passar para o outro.
aqui. Que, então, você vai ter o trato, né, córtex espinal, e ele vai descer, 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 e na área da pirâmide, né, ele vai decursar. Ou seja, tá vendo que ele vai para o lado? Então, ele está descendo aqui, e ele vai decursar para o outro lado. Então, ele vai ficar contralateral. Isso é no tronco, né? E daí ele vai descer contralateralmente. E daí ele vai fazer a inibição aqui, na medula, do arco reflexo. Então, o arco reflexo ele vai funcionar na medula. E então, o que acontece se você tem um dano aqui em cima? Esse estímulo que está descendo desse lado, ele não vai chegar nesse lado aqui. Ou seja, você vai ter um dano contralateral. Por isso que quando a gente tem um dano no córtex motor esquerdo, por exemplo, você vai ter uma falha do movimento direito. Quando você tem lesão no direito, você vai ter uma falha no esquerdo. Né? E aqui é um exemplo, né, do reflexo. Como eu falei, ele vai atuar aqui na medula. E você pode imaginar que descendo aqui, no corpo anterior, vai estar o trato, né? O córtex espinal vai estar presente aqui no corpo anterior, e ele vai inibir essa via azulzinha, né? Que vai voltar para o músculo para falar para o músculo contrair. Então, se você não inibir isso aqui, qualquer coisa, qualquer estímulo, por menor que seja, desse vermelho, vai acarretar com o movimento. E a gente não quer isso, porque você é estimulado o tempo inteiro, né? Em todo momento você vai ter um estímulo daquilo e você vai começar a mexer descontroladamente. E aqui é só para mostrar de novo, né, a decursação no nível piramidal, mas aqui também, aqui tem outra coisa. Mas dá para entender essa parte aqui do córtex, que o córtex ele vai descer aquele sinal e daí ele vai decursar. Então, se você tiver um dano em um lado, vai acarretar uma paralisia, não uma paralisia, mas uma deficiência no outro, né? Então, quando você tem problema no córtex motor, paresia, o que é paresia? Perda de força. Não é paralisia. Paralisia é perda total de movimento. É uma paresia, uma perda de força. E isso vai ser contralateral. Então, a gente vai ter dois mecanismos aqui funcionando. Um do reflexo e o outro do próprio córtex motor não conseguindo mandar as mensagens para o músculo. Daí, no gânglio basal, quando afeta o gânglio basal, né, o que vai acontecer? O gânglio basal, ela vai ser afetada na paralisia atetoide. Depois eu vou explicar direitinho quais são as classificações, né, só para dar um spoiler. O que acontece? Esse gânglio basal, ele é parte do sistema extrapiramidal. Então, lembra que aqui tem as pirâmides? As pirâmides. Ela vai entrar fora das pirâmides. Então, ela é extrapiramidal. E ela controla movimentos automáticos de postura e movimentos finos digitais. O movimento de postura. Postura não é uma coisa automática. Você tem vários movimentos inconscientes, né, no sentido que você não pensa neles, mas eles estão lá para você manter a sua postura. E é bem complexo isso. Então, ele é coordenado pelo gânglio basal. E os movimentos finos digitais digitais das mãos. Então, quando você tem uma lesão, você vai começar a ter movimentos involuntários, né? Incluindo atetose e distonia. Atetose e distonia, eu vou mostrar depois a diferença entre elas, mas são basicamente a atetose é um movimento lento, né? Dos membros, e a distonia é um movimento brusco de contorção. E eu vou ter um vídeo que mostra as diferenças dos dois. Isso acontece muito pela hiperbilirrubinemia. Por quê? Lembra que eu falei que a bilirrubina indireta ela é neurotóxica? Ela é principalmente neurotóxica para o gânglio basal. Então, quando você tem uma hiperbilirrubinemia, você afeta muito o gânglio basal. E o cerebelo? O que o cerebelo faz, né? Ele coordena equilíbrio e controle de movimento. E o cerebelo, ele é afetado na paralisia atáxica, e ele vai levar à ataxia. Então, ataxia de ataxia. E você vai ter dificuldade com equilíbrio,
a propriocepção, que é aquela questão de você saber onde estão os seus membros. Então, de olho fechado, você consegue saber mais ou menos onde estão os seus braços, onde estão as suas pernas, se você está de braço cruzado ou não. Então, você vai ter um problema com a propriocepção. Tremores de intenção, que é quando você tenta fazer alguma coisa, então você vai pegar um lápis, por exemplo, então na hora de pegar, você começa a tremer. São tremores de intenção. Você tem intenção de fazer alguma coisa, daí que acontece o tremor. E dismetria. Dismetria é uma falha, quando uma perna fica maior que a outra. Eu só vou mostrar aqui. Sim, isso daqui eu queria só falar um pouquinho, porque você pode ter também isso. Eu vou falar um pouco depois em outros sintomas, né? Porque esse aqui é o principal, tá? Mas outros sintomas podem acontecer. E por que eles podem acontecer? Porque você pode ter danos em outras áreas do cérebro, né? Não é uma coisa, tipo, aquele dano neurológico, ele não é, não, escolho o gânglio basal e só vou ficar aqui. Não, ele pode acontecer em várias áreas, normalmente acomete várias áreas. Quando ele acomete o trato córtico bulbar, você vai, por isso que essa imagem é legal, porque ele mostra o trato córtico bulbar e como ele vai partir para os nervos cranianos. Então, ele vai agir na coordenação motora dos nervos cranianos. Então, se você tem um dano nesse trato, você vai ter sintomas dos nervos cranianos. E acho que vocês já tiveram os nervos cranianos, né? A questão de movimento facial, a audição, né? Os olhos vão ter todos eles vão ser formados por diferentes nervos cranianos. Eu acho que dá para. Meu Deus, ele não vai abrir. Depois eu volto, então, se tiver tempo, que esse vídeo é só para mostrar a diferença da atetose e distonia, tipo, os movimentos, como é que eles são. Então, aqui os tipos, né, que eu falei. Tem a espástica, que ela é mais comum, é 70% dos casos, e ela é causada por uma hipertonia. O que é hipertonia? Uma contração muito forte dos músculos. E ela é dividida em quadriplegia espástica e diplegia espástica. Então, dá para pensar, quadriplegia, são os 4 membros. Então, ela é mais grave, né? E o paciente também vai ter dificuldade em caminhar, né? Obviamente, ele vai estar com os 4 membros afetados, usar os membros superiores, deglutir, né? Comer, falar, ele vai estar com comprometimento motor geral. E é mais comum nesses casos haver atraso mental. Lembrando, essa não é uma doença que por si só causa atraso mental. Mas é muito comum vir associado a ele, porque, como eu falei, o dano não escolhe a região, não é consciente. Então, muitas vezes, quando você tem um acometimento maior, né, que é o caso da quadriplegia espástica, é mais provável que você tenha um acometimento também da função cognitiva. E a triplegia é quando você vai ter apenas 2 pares de membros. Então, pode ser, por exemplo, só membros superiores, só membros inferiores, mais comum ser os membros inferiores, se for esse o caso, ou a hemiplegia, que é quando você tem metade do corpo sem função e a outra metade está normal. A atetoide, que ela vai ser de 10 a 20% dos casos, ela vai ter movimentos involuntários. Então, você vai ter, como eu falei, o movimento atetoide, que é a contração lenta muscular. A pessoa vai como se fosse se dobrando assim lentamente, ela não consegue ter controle disso. E também pode ter movimentos bruscos de extremidades, que é diferente dessa contração lenta. Uma distonia, a dificuldade de manter a cabeça erguida, mas principalmente a gente vê muito em bebê, né? Eles não conseguem manter a cabeça erguida. E deglutição também é afetada. A tóxica, né? Ela vai ser só de 5 a 10% dos casos, ela é mais rara. E é, que nem eu falei, a questão do cerebelo. Então, por ser do cerebelo, a pessoa vai ter problemas de movimentos voluntários, né? Mas principalmente postura, equilíbrio, e pode sim afetar a linguagem e função cognitiva. A atetóide que eu falei é dos gânglios, né? E você também pode ter o quarto tipo, que é a mista, que é 10% dos casos, e normalmente você vai ter uma mistura dos sintomas atetoides com espásticos.
que são os dois, no caso, mais afetados. Que é para mostrar o acometimento, então, lembrando, aqui é a espástica, né? Nesse caso aqui, você vê que você teve um acometimento do córtex, tanto dos membros superiores quanto dos membros inferiores, e só que só de um lado. E olha que, lembra que eu falei que é contralateral? Aqui está sendo afetado o lado esquerdo, porque a gente pensa, quando olha para essas imagens, você pensa que você está olhando para o paciente, então vai girar. Então, você está olhando aqui para o lado esquerdo e é o lado direito que é afetado. Se fosse do lado esquerdo, se fosse do lado direito, seria o lado esquerdo, aqui é M. A diplegia, que é quando você tem os dois lados afetados, só que ou dos membros superiores ou dos inferiores, aqui está mostrando acometimento dos membros inferiores, então dá para ver que não pegou o córtex, não pegou essa área toda, que nem aqui, né? E a quadriplegia, que é quando você pega tudo, dos dois lados. Daí vai ter acometimento geral. E daí, você tem é porque eles chamam de disquinética, né, em inglês, mas é a tetoide. Você vai ter aqui os movimentos atetoides no corpo inteiro, porque ele vai afetar toda essa via e toda essa via extrapiramidal, né? Ou os distóticos, mas também por causa do acometimento da via. Então, você vai ter afetar as duas vias, vai afetar os gânglios, vai afetar tudo. É diferente do córtex, que normalmente no córtex ele é mais separado. E a ataxia que vai afetar o cerebelo aqui, o cerebelo sempre afetado, e a pessoa também vai ter comprometimento generalizado do corpo inteiro, questão postural, de coordenação, de equilíbrio e tal. E aqui ele também divide em extrapiramidal, né, que são esses três, e o piramidal, que é o córtex e o trato córtico-espinal. Tá certo? E daí os sintomas. Variam dependendo da área, né, que eu falei. Sintoma espástico, que hemiplegia, quadriplegia, diplegia, paraplegia, todas as plegias, né, vão depender, que eu falei, das áreas, se vai ser M de um lado, se vai ser todos os membros, se vai ser só os membros superiores. Você vai ter aumento dos reflexos miocárdios, hipertonia, que é aquela contração muscular, paresia, que é perda de força, hipotonia, que é um relaxamento excessivo. Então, você pode ter hipertonia ou hipotonia. Pode acontecer juntos. Em algum momento ter hiper, em outro hipo. Perda de coordenação motora, né? Deformações articulares, muitas vezes por causa desses movimentos que eles não são naturais. Eles vão contra a articulação. E como a pessoa não tem controle, vai machucando essa articulação e você vai começar a ter uma deformidade nessa articulação. Você vai ter a marcha em equino ou em tesoura, que é comum na síndrome espástica. A marcha em equino é quando a pessoa anda na pontinha do pé. Tipo, tem criança que faz isso só de graça, mas quando a pessoa não consegue, tipo, ela só anda na pontinha do pé. Ou em tesoura, quando ela vai meio cruzando as pernas. Quando você tem um acometimento córtico-bulbar, por isso que eu mostrei a imagem do trato córtico-bulbar, você vai ter dificuldades orais, de movimentação lingual, do palato. Por quê? Porque são os nervos cranianos e eles controlam a função motora exatamente desses músculos. E isso vai levar a uma disartria e disfagia, ou seja, uma incapacidade de falar corretamente, né? E a disfagia, porque para falar você tem que ter uma movimentação da língua, da boca certinha. E disfagia porque você não vai conseguir comer, porque você também precisa dessa movimentação da língua e tal, para poder comer direito. A síndrome atetoide, que é mais ou menos 20%, e você vai ter os movimentos atetoides normalmente com propósito ou por animação. A animação diz que a pessoa vai ficar feliz, ela vai ficar animada, e daí ela vai começar a fazer esses movimentos atetoides, que é aquela contração lenta. Ou com propósito, ou seja, ela tenta fazer uma coisa e daí isso desencadeia um movimento. Coreia, pode ocorrer, coreia são movimentos também descontrolados, coreia vem do grego de dança, então são movimentos que a pessoa parece que ela não fica quieta. E disartria também pode acontecer, né? A questão da fala. A síndrome atáxica é menos de 5%, você vai ter a paresia, falha de coordenação, propriocepção, tremor de intenção, marcha de base alongada. Essa marcha é uma marcha que a pessoa vai colocar os pés muito largos. Por quê? Porque ela tem uma perda do equilíbrio, da propriocepção.
ela não consegue caminhar normalmente porque ela não entende onde é que está, onde é que estão as pernas dela. Ela tem a propriocepção comprometida e o equilíbrio. Outros sintomas, né, dismetria, que é que eu falei das pernas, né, uma mais comprida da outra, estrabismo, que a gente conhece vulgarmente como a pessoa cruzando os olhos, né, paralisia de olhar vertical, a pessoa não consegue olhar para cima por causa do comprometimento dos músculos oculares, surdez, perda intelectual, né, que eu falei, é mais comum na hemiplegia estática ou na paraplegia, e os sintomas iniciais, porque isso é uma doença da infância, né? E você vai normalmente encontrar muito falha em segurar a cabeça, a criança vai ficar muito rígida ou muito soltinha, que é a hipotonia, né? Cruzamento das pernas, então ela já vai querer ficar cruzando as pernas o tempo inteiro. Ela não vai conseguir levantar os braços ou colocar a mão na boca, que o bebê faz muito isso, né? Ela não consegue rolar para os dois lados, ou ela não vai conseguir engatinhar direitinho. Enfim, todas essas funções, assim, o desenvolvimento normal da criança vão estar comprometidos. Tá bom, daí o diagnóstico, né? Como é que faz o diagnóstico? Você vai, primeiramente, tentar excluir outras doenças, incluindo doenças neurológicas genéticas, né? Por exemplo, uma que confunde muito é a atrofia muscular espinhal, que é aquela AMI, que ela ficou famosa porque o tratamento é caro. Mas ela também cursa com perda motora no infante. Então, ele também não vai conseguir fazer aquelas coisas que eu falei, né? Assim, rolar para os dois lados e tal. Tumores, que podem também comprometer, neurofibromatose, Lesch-Nyhan, que é uma síndrome que acomete muitos meninos, e também pode confundir, e outras doenças metabólicas. Ou seja, você vai ter que tentar descobrir o que mais pode ser, né? Daí você vai fazer a ressonância magnética para ver o dano cerebral que aconteceu. E ela é muito difícil de confirmar até os 2 anos, exatamente porque ela não tem um achado patognômico, ela não tem um teste genético para você ver. Isso você vai ter que interpretar da sintomatologia e dos achados, e da história, né, clínica, e dos achados de imagem. Você pode fazer a ultrassonografia em crianças que são muito prematuras, ou seja, que elas não é recomendado, às vezes, fazer ressonância em crianças muito prematuras, então pode fazer a ultrassonografia. Pode também fazer tomo. O eletrocefalograma, ele é recomendado para você descartar epilepsia, que pode também cursar com convulsões, porque a criança que tem paralisia cerebral, às vezes é comum ela também ter convulsão, então você vai tentar descartar a epilepsia com eletrocefalo. E especialmente ressonância magnética. A ressonância magnética é o de ouro, é o padrão ouro para a gente fazer esse diagnóstico. Então, aqui tem algumas lesões, eu não vou me aprofundar porque eu já estou correndo atrás do tempo, mas dá para ver que são lesões que são muito diferenciadas. Então, por exemplo, aqui você vai ter um acúmulo de líquido, aqui você vai ter hemorragias, vai ter comprometimento aqui aumento dos ventrículos, né, hidrocefalia. Enfim, você vai ter uma variedade de achados, porque pode ser lesões por várias causas. Então, por exemplo, aqui é muito provável que foi uma infecção bacteriana, né? Já em outros, pode mais provável que, por exemplo, seja de decorrente de um trauma ou de outras questões. Tratamento, né? Não é incurável, mas você pode fazer várias coisas. Então, por exemplo, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, aparelhos de suporte, então aparelhos ortopédicos podem ajudar a criança a se desenvolver, melhorar, enfim, essa qualidade, né, de motora. Toxina botulínica, porque lembra que eu falei que é muita questão da contração involuntária? Você pode colocar o Botox, porque o Botox, ele para a contração, né? Ele vai afetar as vias de contração. Então, é um jeito de você tentar melhorar um pouco a criança que tem muitas contrações. Baclofeno, benzodiazepínicos, dizanidina, são todos GABAérgicos. Então, eles vão inibir o sistema nervoso central. O baclofeno, você pode fazer ele intratecal, que é quando você coloca você coloca uma bomba na medula espinhal e daí ele vai liberando, tipo, diretamente na medula. Isso é
para os casos mais graves, né? Quando a pessoa tem muita contração e não está resolvido de outras formas. O dantrolene, eu vi que ele não é muito utilizado, mas ele age inibindo canais de cálcio que fazem a contração muscular. Mas ele não é muito usado, não. Cirurgias ortopédicas podem ser feitas para tentar melhorar um pouco a qualidade de vida. Ou risotomia dorsal seletiva. O que é risotomia dorsal seletiva? Você vai literalmente danificar os nervos, as terminações nervosas, para você tentar parar aqueles sinais excessivos. Isso também é uma cirurgia muito, assim, em casos mais graves, que você já tentou outras coisas e não deu certo. E a controle de patologias associadas. Muitas crianças vão ter incontinência urinária, epilepsia, né, que eu falei, osteopenia, dor, muito comum, né, porque está o tempo inteiro contraindo, a criança vai começar a sentir muita dor. Sarcopenia, porque ela não vai conseguir se mexer, então ela vai perder músculo. Artrite, porque com o tempo ela vai envelhecendo, ela tem um envelhecimento ósseo muscular muito mais precoce que outras crianças. Então, às vezes você vai ter que tratar uma artrite. E depressão, obviamente, porque é um quadro que acarreta muitas mudanças na qualidade de vida, né? E é isso. Me passei um pouquinho do tempo, ainda queria mostrar o vídeo, mas era isso que eu tinha para vocês. Tem alguma pergunta? Eu sei que eu falei rápido, mas podem perguntar. Viu, Luísa? Obrigada pela aula, viu? Foi muito bom, tá? Aí depois você só me manda o slide. Jaque, você já pode apresentar os seus slides, tá bom? Beleza, meu bem. Obrigada, Lu. Sua aula foi incrível. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Vou começar a apresentar aqui, meu bem.